Amados irmãos, a paz do Senhor. Que alegria, estamos juntos mais um dia. Alegre-se, esse é mais um dia que o Senhor Deus nos deu. Alegremos-nos, regozijemo-nos nele, exaltemos com alegria, com felicidade. O Senhor é bom e eterna a sua misericórdia. Hoje vamos para as duas testemunhas. O capítulo 11 de Apocalipse, de forma muito direta e objetiva, fala agora sobre estes dois grandes personagens da nossa querida grande revelação do Senhor Jesus Cristo. Veja que, após atestar e falar que um terceiro templo, sim, vai ser levantado, Apocalipse capítulo 1 e 2, assim o dizem. E foi-me dado uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: Levanta-te e mede o templo de Deus e o altar, e os que nele adoram, e deixa o átrio que está fora do templo, e não meçais, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias vestidas de saco. Estas são as duas oliveiras, e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estes têm poder para fechar o céu, para que não chova, como nos dias da sua profecia. E tem poder sobre as águas para convertê-la em sangue, e ferir toda a terra com toda a sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e os vencerá e os matará. E jazerão os seus corpos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o nosso Senhor também foi crucificado. E homens de vários povos, tribos, línguas, nações verão seus corpos mortos por 3 dias e meio. E não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos em sepulcros. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão, e mandarão presentes uns aos outros, porquanto esses dois profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles, e puseram-se sobre os seus pés, e caiu grande temor sobre os que os viram. E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: Subi para aqui. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. E naquela mesma hora houve um grande terremoto. E caiu a 10ª parte da cidade. E no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram muito atemorizados e deram glória ao Deus do céu. E passado o segundo ai, eis que o terceiro ai cedo virá. E o 7º anjo tocou sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: Os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Amados irmãos, quando nós olhamos para Apocalipse capítulo 11, você vê agora a presença destas duas testemunhas. Há muita discussão sobre quem seriam estas duas testemunhas. Muita gente diz que aqui você não tem pessoas reais, mas você tem aqui
dois grandes fatos alegóricos, e que as duas testemunhas seriam o Velho Testamento e o Novo Testamento, o Velho Pacto e o Novo Pacto, a Velha Aliança e a Nova Aliança. Com todo respeito a esses irmãos e com todo carinho a estes que pensam diferentes, eu acho que a Bíblia é por demais clara. Além de serem homens, simplesmente têm vida, se vestem, andam, falam, têm inimigos e são mortos. E de forma fantástica serão ressuscitados e subirão aos céus. Eu creio que a descrição bíblica é por demais direta e objetiva. Não tem como aqui vermos senão realmente dois grandes personagens que Deus usará para profetizar por exatos, como diz o versículo 3, 1260 dias, ou seja, durante metade da grande tribulação. 1260 dias dá exatamente 3 anos e meio. E o que eu acho interessante é exatamente isso. Se não pode ser alegórico, então quem será, pastor? Alguns dizem que aqui estão, na verdade, representantes da igreja que estará também durante a grande tribulação e continuarão profetizando. Muito bem, aqueles que creem assim, minhas considerações e meu extremo respeito, mas Cristo de forma muito clara diz, como guardastes a palavra da minha paciência, eu te guardarei do dia da ira que há de vir sobre toda a terra. E a ira começou desde a abertura do primeiro selo. E aqui a gente já está no 7º selo. Não tem como. Não tem como ser a igreja. Essa já está no céu, sentada em tronos, tendo coroas diante do trono do Altíssimo. Diante do trono do Altíssimo. Não tem como. Amados irmãos, quem seriam então estas duas testemunhas? Bem, alguns acreditam que aqui, em razão do que se está descrito, veja que eles têm poderes extraordinários. Primeiro, eles testemunham. Eles testemunham o quê? Eles testemunham que está chegando o grande dia da ira do nosso Deus. Eles testemunham que simplesmente já está chegando todo o derramar de toda a potente mão do Senhor sobre toda a terra. Eles testemunham que já está chegando, sim, também o reino milenar de Cristo. Eles são como João Batista. Você se lembra de João Batista quando pregava no deserto e dizia: arrependei-vos porque está perto o reino de Deus? Pois é, eles também vão dizer: arrependei-vos, porque está perto o reino milenar de Cristo. O Messias está vindo. E a palavra dele se dirige não só ao mundo inteiro, mas principalmente aos judeus. E aí, olha que interessante, eles causarão problemas grandes para o anticristo e o falso profeta. Eles simplesmente são uma pedra de tropeço para esses dois personagens, porque eles testemunham, e na medida que o testemunho é esse, que está vindo a ira do Cordeiro, que está vindo Cristo, e que está vindo, obviamente, todo o reino milenar, é óbvio que eles causam um constrangimento muito grande no anticristo e no falso profeta, e eles são, como eu já disse, uma pedra no sapato, né? No sapato do anticristo e do falso profeta. E eles têm poderes muito especiais. Eles simplesmente, da boca deles sai fogo, sim,
eles têm o poder de matar quem quer que seja, ninguém tem o poder de tocar neles, ninguém lhes pode fazer mal. Eles têm inclusive o poder de dizer para o céu: não vai chover, e não vai chover. Tem o poder de converter as águas em sangue, ou seja, de trazer toda a sorte de pragas quantas vezes eles quiserem. Amados irmãos, que dois sujeitinhos extremamente poderosos. A descrição no versículo 5 e 6 é extremamente pesada. Olha o que diz a palavra de Deus. Se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os inimigos. Você já imaginou alguém que só falando tem o poder de matar os outros? E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Proteção especial de Deus. Eles têm o poder de fechar o céu para que não chova. Têm o poder de converter as águas em sangue e ferir a terra com toda a sorte de pragas. Por essa descrição, como eu estava falando, muita gente diz que aqui estará o nosso querido profeta Elias e o grande profeta de todos os tempos, Moisés, obviamente depois de Cristo. Porque essas características são próprias desses dois personagens. Outros dizem que não, que é Elias e Enoque, porque foram os únicos dois homens que não morreram e que voltam agora para ser essas grandes testemunhas e que findam por falecerem. Eu não tenho o que dizer para você, me perdoe. E olha que eu estudo isso há muitos anos. Eu não tenho o que dizer para você sobre esses dois personagens. Agora, pessoalmente, eu creio que serão dois grandes profetas que se levantarão nesta época da parte de Deus e que simplesmente são chamados, como está lá em Zacarias, são chamados dos dois grandes castiçais e das duas grandes oliveiras. Ou seja, de novo, dois personagens que se dirigem a Israel, porque a grande tribulação se dirige a Israel para testemunharem diante de Israel e, óbvio, nós aguardarmos tudo da parte de Deus de uma grande misericórdia para com o seu povo. E o que eu acho interessante é que depois que eles completarem o seu testemunho, terminarem o que tem que fazer, aí Deus permite que a besta que sobe do abismo lhes faça guerra. Ou seja, o anticristo, obviamente, acompanhado do falso profeta, e vai vencer e vai matar. E o que eu acho fantástico é exatamente o que vem a partir do versículo 8 em diante. Vão estender o corpo dos dois na grande cidade. E que grande cidade é essa? Espiritualmente, essa cidade se chama Sodoma e Egito. Você pode imaginar que coisa horrível? Sodoma e Egito, ou seja, vão estender o corpo deles diante de uma cidade que vai ser o centro de todas as atenções no momento da grande tribulação, e essa cidade será dominada por homens tão malignos, que o nível espiritual dessa cidade é Sodoma e Egito. Você já imaginou toda a soma de malignidade, de prostituição, de maldade, de lascívia, de baixaria, de idolatria, que será a realidade dessa cidade? Agora, o que me dói é o versículo 8 dizendo o nome dessa cidade. Leia comigo. E jazerão os seus corpos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o nosso Senhor também foi crucificado. Você acredita nisso? Em Jerusalém,
estenderam os corpos desses dois homens. E Jerusalém, nessa época, além de ter o templo reconstruído, o terceiro templo, de estar funcionando o templo, será uma cidade tão dominada por espíritos malignos que ela espiritualmente se chama Sodoma e Egito. Olha a idolatria, olha a malignidade, olha a prostituição, olha o estado lamentável que será espiritualmente Jerusalém no momento da grande tribulação. Meu Deus do céu! É por isso que depois vai descer uma nova Jerusalém, porque essa daqui não passa de Sodoma e Egito. E o que me assusta é a população que existirá na época da grande tribulação. Olha o versículo 9 desse capítulo emblemático que é Apocalipse 11. E homens de várias povos, tribos, línguas e nações, ou seja, todo mundo vai ver os corpos estendidos por 3 dias e meio em Jerusalém, e vendo esses corpos, homens do mundo inteiro, povos, tribos, línguas e nações, vendo esses corpos ficarão ali e não serão sepultados. Porque o que estas duas testemunhas trouxeram de constrangimento, de palavra poderosa que simplesmente agrediu todo o sistema maligno de vida durante a grande tribulação, é tão forte, tão forte, tão forte, que para que ninguém tenha dúvida que eles estão mortos, o corpo fica estendido 3 dias e meio em Jerusalém. E versículo 10, olha que assustador. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, se alegrarão, trocarão presentes. Tu já imaginou o povo trocando presente, porque as duas testemunhas que os atormentavam estão mortos. E a razão diz no versículo 10, portanto, estes 2 profetas que tinham atormentado os que habitavam sobre a terra estavam mortos. Você já imaginou o nível de decadência espiritual e de malignidade, de maldade que haverá na grande tribulação sobre os homens? Porque para eles se sentirem constrangidos, e essas duas testemunhas tinham simplesmente sido tão fortes na sua profecia e no seu testemunho, que os homens trocarão presentes, e se alegrarão porque eles estão mortos. É mais ou menos assim, ufa, nos livramos daqueles 2 malucos que diziam que a nossa vida estava errada. Irmãos, eu paro e penso, se em Jerusalém, a cidade santa, espiritualmente, Jerusalém é comparada a Sodoma e ao Egito, você já imaginou o resto do mundo? Mas, pastor, como é que o resto do mundo chegou a esse ponto? É simples. O que impedia, literalmente, o espírito do anticristo dominar e trazer a devassidão para o mundo inteiro já está lá no céu, a igreja. Aqui é mais um texto que prova que a igreja está no céu, porque o que ainda faz esse mundo não apodrecer de vez é o sal da terra, e Cristo diz que nós somos o sal da terra. E por que chegou a esse ponto de podridão o mundo, pastor, na grande tribulação? Porque a igreja já não mais está aqui. É simples, extremamente simples. Mas Deus é Deus. Deus é Deus, e no versículo 11 diz assim:
E depois daqueles 3 dias e meio, o espírito de vida vindo de Deus entrou neles. E puseram-se sobre os seus pés. E caiu, isso eu acho fantástico, e caiu grande temor sobre o que os viram. Adivinha quem vai os ver? O mundo inteiro. Nessa época, todos os meios de comunicação serão muito mais avançados do que temos hoje. Hoje, uma notícia que acontece a 1 segundo vira notícia no mundo inteiro. Já imaginou? Todos verão via internet, YouTube, ou seja, o que exista na época como a mídia social, todos verão esses homens levantados e todos se apavorarão. Porque o versículo 12 diz assim: e ouviram uma grande voz do céu que dizia: subi para aqui. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos viram. Quem eram os seus inimigos? Homens de povos, tribos, línguas e nação. O mundo inteiro que estava contra eles. Era só esses os inimigos. E versículo 13. Isso aqui é fantástico. Imagine essas duas testemunhas subindo, o mundo apavorado. Olha o versículo 13. E naquela mesma hora houve um grande terremoto e caiu a 10ª parte da cidade. Que cidade? Sodoma e Gomorra. Sim, Sodoma e Gomorra espiritual, onde Jesus Cristo foi crucificado, ou seja, a 10ª parte de Jerusalém vai cair. E nesse cair da 10ª parte morre só 7.000 homens. E os demais que ficaram vivos ficam aterrorizados e dão glória ao Deus do céu. E versículo 14 diz: calma, o pior ainda vem. Não, pastor, o 14 não diz isso, não. Diz o versículo 14 de Apocalipse 11, diz: calma, o pior ainda vem. É passado o segundo ai, e eis que o terceiro ai cedo virá. Como assim, pastor, o segundo ai? Você se lembra que no toque da trombeta, depois dos 4 primeiros tocarem a trombeta, veio um anjo do céu, algumas bíblias diz águia, e esse anjo do céu disse assim: ai, ai, ai dos moradores da terra, porque os 3 que ainda virão tocar, vocês vão ver o que é bom para tosse. O que é bom para tosse. Irmãos, irmãos, mas não teve nem papo. E aí, esse texto do tal anjo que veio tocando está em Apocalipse 8 no final. Versículo 13 de Apocalipse 8. E olhei e ouvi um anjo voar no meio do céu, dizendo: ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras trombetas dos 3 anjos que ainda vão tocar. Então tinham tocado 4 trombetas, viriam 3, e o anjo disse: estão acabado. Aí no capítulo 9 vem a 5ª trombeta, no capítulo 9 vem a 6ª trombeta, no versículo 1 a 5ª trombeta, no versículo exatamente, versículo 1 a 5ª, exatamente versículo 13, vem a 6ª trombeta. E o que eu acho legal no versículo 12 é: passado já é um ai, eis que ainda vem 2 ais. E aí no versículo 13 é aquele exército que simplesmente acaba com 1/3 dos homens. E agora aqui que você tem Apocalipse 11. Você tem Apocalipse 11 simplesmente dizendo: com a morte das minhas 2 testemunhas, vocês vão ver onde a dor agora aperta. Porque agora vem o terceiro e último anjo que toca a última trombeta. E ai de cada um de vocês, eis que agora vem o pior. E aí a gente já sabe, né?
Vem agora um anjo que toca a trombeta e ele convoca 7 anjos para derramar as 7 taças da ira de Deus. Amados irmãos, Deus vos abençoe, que o Senhor esteja convosco e amanhã terminaremos o capítulo 11. Louvado seja o nome do Senhor. Eu agradeço ao carinho da sua audiência, agradeço a minha pastora presidente Eloide Ramos, agradeço o ministério que me deu essa felicidade de estar com vocês. Portanto, a paz do Senhor. Deus os abençoe.